Pronto, começamos a gravar. Então, sejam bem-vindos vocês do futuro, que vão estar ouvindo nessa gravação. Meu nome é Kelly, eu sou missionária da CRU Campus, né, que trabalha com universitários. Estou convidada, né, pelo Fact Commons, que também faz parte da CRU Campus, mas é um ministério voltado para doutores, mestres, professores, né, acadêmicos, com estratégias mais específicas para esse público, né? Estratégias de evangelismo e discipulado. O nosso DNA, enquanto CRU, permanece o mesmo, né? Só que as estratégias são mais direcionadas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, ter esses treinamentos sobre sustentabilidade, e a ideia mesmo é ser uma conversa, né, com vocês, não aquele treinamento formalzão, mas no final eu vou estar abrindo, né, para a gente perguntas, tirar dúvidas, e também a qualquer momento, se vocês quiserem, né, perguntar e falar alguma coisa, a gente também abre para vocês comentarem, tá bom? Que eu pensei na programação de hoje, a gente vai falar um pouco, né, sobre alinhar o nosso coração, depois a gente vai falar um pouco sobre estratégias, tem um bônus aí no final, e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então, primeiro a gente vai falar sobre alinhando o nosso coração. E aí eu queria, vocês podem colocar aí no chat ou abrir, tá? O microfone. Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho qual é a sua bagagem sobre levantar sustento, né? Muitos de nós pode pensar o seguinte, né? Tenho me aproximado sobre missões, amo missões, tenho me apaixonado. Quero participar, quero fazer viagens missionárias, mas eu não quero pedir dinheiro. Não quero. Kelly, eu não quero pedir dinheiro de jeito nenhum. O que é que eu faço, né? E aí eu falo para vocês, gente, eu também não peço dinheiro, não. Não peço dinheiro, não, e estou aí há 7 anos, né, sendo missionária da CRU, de tempo integral. E o que eu quero dizer com isso, né, que eu não peço dinheiro, é que, na verdade, quando a gente pensa sobre levantar sustento, a gente tem muitas bagagens que a gente traz da nossa vida, tanto sobre missões, quanto sobre dinheiro mesmo, né? Finanças, né? O nosso país não é um país que tem educação financeira, assim, disponível para todo mundo, né? Então, muitas das vezes nós temos dificuldades mesmo de administrar as nossas próprias finanças, né? E aí, quando a gente pensa no contexto missionário, por exemplo, muita gente associa missões a passar necessidades, né? A pedir dinheiro. E aí, quando a gente pensa em pedir dinheiro, talvez venha na sua mente o quê? Um pedinte na rua mesmo, né? Alguém que talvez seja morador de rua, que está ali pedindo um dinheiro para comer, né? E muitos de nós, às vezes, olha para essa pessoa e pensa, será que ele vai pegar o dinheiro para comer mesmo? Ou será que ele vai, não sei, usar drogas, né? Comprar drogas e algo assim. Então, assim, quais são as nossas bagagens quando a gente pensa sobre isso, né? Pedir dinheiro. O que é que a gente traz de bagagem da nossa vida, da nossa vivência, que a gente olha e tem algo, né, dentro de nós que nos influencia, né? Quais são as bagagens, né, que a gente traz ao chegar nesse momento, né? De levantar sustento, né? O termo que a gente usa na CRU não é pedir dinheiro, é levantar sustento. E nessas bagagens também vem as nossas bagagens emocionais, as nossas bagagens familiares, né?
Fact Commons é um projeto, né? É o Ministério da CRU, trabalha com professores universitários, né? Então, mestres, doutores. E talvez você possa estar se perguntando, né? Eu ouvi muito isso na minha adolescência. Você tem que se formar, você tem que fazer a universidade para ser alguém na vida, né? E talvez você tenha também ouvido isso muito, né? Na adolescência, na infância. E então eu me formei, sou alguém na vida, estou sendo professor, estou fazendo mestrado, estou fazendo doutorado. E eu vou pedir a outras pessoas dinheiro, né? Talvez possa essa questão do levantamento de sustento vir para você como um confronto, né? De algo que coisas que você pensou, planejou a vida toda, né? Não, eu vou me formar para ter né, ter um sustento financeiro na minha casa, né? Ajudar meus pais, formar a minha família, né? Então, essas coisas, elas vêm ao nosso coração e nos travam de levantar o sustento. Mas, hoje a gente vai olhar para a Bíblia e lembrar de algumas coisas, né? Com relação a isso, né? Porque levantar sustento é bíblico. E a gente, na verdade, se a gente for pensar na grande comissão, a grande comissão, ela é uma grande comissão, não é uma pequena comissão, né? Então, para participar dessa grande comissão, eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Eu, Kelly, não vou conseguir. Eu preciso de pessoas que me apoiem para continuar fazendo aquilo que Deus me chamou a fazer, né? Que é, no caso hoje, o que eu faço, né? Ser missionária da CRU, né? Sendo líder da equipe de missionários do Nordeste, trabalhando aí mais específico com os estados do Ceará, do Piauí, do Maranhão. Então, para eu continuar fazendo isso que Deus me chamou, eu preciso de pessoas que me apoiem, né? Que me sustentem, né? Que estejam comigo nessa caminhada. Eu não vou conseguir fazer isso sozinha, né? E então a gente convida pessoas a fazerem parte da grande comissão, né? Eu sou missionária de tempo integral, então eu faço isso o tempo todo. E vocês, né, vão participar de um projeto específico, de uma viagem, do projeto de Fact Commons, que vai ser uma semana e alguns dias, né? Um pouquinho mais. Então, assim, eu vou fazer uma viagem de curta duração. Então, eu não posso levantar sustento, porque eu não sou missionário de tempo integral. Não. Você vai fazer algo que Deus está te chamando a fazer parte da obra dele. Você está indo, né, nessa obra missionária. Mas outras pessoas vão orar, outras pessoas vão ofertar e sustentar essa obra, né, com seus recursos. Então, você não pode fazer isso sozinho. Você não pode vir para Fortaleza nesse projeto sozinho. Você não pode ir para outro projeto, outra viagem, congresso sozinho. Deus te chama a convidar pessoas a fazerem parte dessa obra. E que obra é essa, Kelly? Então, algo que vocês têm que ter sempre em perspectiva é o que é que Deus está. Gente, eu acho que caiu aqui a internet dela. Vamos aguardar um pouquinho. Mas tá muito bom, né? Nossa, ela é incrível. Mandei aqui mensagem no WhatsApp. Primeiro ela não tinha recebido, agora ela recebeu. Então acho que dentro de instantes ela vai voltar.
Ela tá voltando. Mandou aqui mensagem. Gente de Deus, a minha internet caiu. Ai, Senhor, vai dar certo. Eu vou só tentar voltar. Vocês ou conseguiram ouvir? Eu estava falando, cortou muita coisa. Não, eu acho que na hora que caiu a internet, aí você saiu, mas antes estava tranquilo, né? Né, Natália? O pessoal estava muito bom, inclusive eu estava até elogiando aqui. Eu acredito que ainda está sendo gravada a chamada, porque tem a chamada que está sendo gravada, não é isso? Sim. Deixa Continua. eu tentar aqui abrir de novo, né? Pelo computador. Se você quiser que eu projete, Kelly. Compartilhe, né? Deixa eu ver se eu consigo te mandar aqui. E vamos lá. Deixa eu mandar aqui para Mari. É interessante que o Meet, ele caiu, mas eu consigo abrir pela, tipo assim, o WhatsApp pelo computador, mas o Meet, ele caiu. Vê aí se você recebeu, Mari. Recebi, vou abrir aqui para projetar. Agora, deixa eu ver aqui. Tá. Opa, Foi? Vamos lá. Aqui. Isso daqui. Deixa eu ver agora só se eu conecto aqui o meu fone, que ele gravou. Desconectar, conectar. Vocês estão me ouvindo bem? sim. Não, né? Deixa eu só agora deixar aqui esse celular paradinho. Então, acho que aqui vai dar bom. Vamos lá. Então, a gente estava falando sobre as bagagens, né? A gente aí traz muita coisa, né? Da nossa vida, da nossa história, né? Daquilo que a gente ouviu, né? Daquilo que a gente construiu de nós mesmos, né? E essas coisas, elas podem trazer um empecilho, né? Para a gente levantar sustento. E o porquê de a gente falar, né? A palavra levantamento de sustento, não pedir dinheiro, por exemplo, né? Porque a gente, na verdade, a gente convida pessoas a fazerem parte da missão que Deus está nos chamando. A obra missionária não é nossa. A obra missionária é de Deus. É Deus que faz, é Deus que a gente só faz parte.
somos instrumentos. Como somos instrumentos dessa obra missionária de Deus, para restaurar as vidas, né? Essa obra missionária é uma obra grande. E é interessante, né? Ano passado eu fui confrontada por essa perspectiva, né, de que a obra, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? A gente chama de grande confusão. Não é pequeno, não é médio, é grande. Se a gente for pensar no tamanho e na dimensão da grande comissão, cada vez mais Deus amplia nossa mente sobre o que é a grande comissão, né? A gente não vai conseguir cumprir a grande comissão. Talvez, né, se você é uma pessoa assim, perfeccionista, se você é uma pessoa competitiva, gosta de ganhar, talvez você seja muito confrontada com isso, né? Porque sendo grande comissão, você não vai conseguir. É Deus que vai fazer. Você sozinho não vai conseguir. Vai precisar de pessoas. E sozinho você não vai. Então, você precisa de pessoas para participar da grande comissão. Né? Então, a gente convida pessoas a participar. Como as pessoas podem participar? Orando, apoiando, ofertando. São diversas, né, as oportunidades que as pessoas podem contribuir, né, para que a grande comissão seja cumprida, seja realizada. Então, tem essa perspectiva, né? Deus está me chamando para a obra que é dele, e eu não vou conseguir fazer sozinho. Preciso convidar pessoas. Então, pode passar aí, Mari. Eu já comecei a falar, mas o que você acredita, né? O que você espera que Deus vai fazer através da obra missionária? Esse também é um pensamento, é uma bagagem. Eu falei de algumas bagagens que a gente precisa tirar. Né? A gente precisa tirar dessa bagagem do sustento, que é a forma como a gente pensa essa questão de pedir dinheiro, né? Que é as nossas faltas de planejamento financeiro, ou coisas que a gente conquistou, né, para ter, né, nosso diploma, nossa formação, ser alguém. Tem bagagens que a gente precisa tirar, mas tem bagagens que a gente precisa colocar. E uma bagagem que a gente precisa colocar no levantamento do sustento é que você tem expectativa de que Deus vai fazer através da obra missionária. Tem uma expectativa de que Deus vai fazer grandes coisas. O nosso Deus é grande. E Ele quer a salvação de todo mundo. Ele não quer só a sua salvação. Ele quer a salvação dos universitários. Ele quer a salvação das crianças, dos adolescentes. Ele quer a salvação daquele ateu, né? Daquele professor ateu, colega ateu, agnóstico. Deus quer a salvação das pessoas. Né? Deus quer a salvação dos profissionais que vão trabalhar, seja na área da saúde, sejam os professores que vão formar as novas gerações, né, do nosso povo brasileiro. Enfim, Deus, ele quer salvar, Deus quer transformar a vida de muitas pessoas. Então, quando a gente pensar em convidar pessoas, né, levantar sustento, convidar pessoas, tem essa frase aí na mente. Quando você for levantar sustento, quando você for convidar pessoas, lembre da expectativa que Deus está colocando no seu coração que ele vai fazer. Nessa viagem para Fortaleza, qual é a expectativa que você tem sobre o que Deus vai fazer nesse tempo? Né? Então, vamos encher o nosso coração da perspectiva de que Deus, né, que Deus vai realizar nesse tempo. Né? Então, encha o seu coração com essa bagagem. E aí pode passar, Maia. Vamos falar alguns versículos, né? Que eu queria trazer, compartilhar para você. Né? Primeiro está em Lucas 8, de 1 a 3. Fala assim, depois disso, bom, já vi um erro meu aqui atrás, mas vamos lá.
também, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doentes. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, Maria de administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então, nosso exemplo maior, né, de levantamento de sustento é o próprio Jesus, né? Jesus, ele tinha uma profissão, ele era carpinteiro, muito tempo da sua vida. Mas quando chegou o tempo que Deus disse assim, agora você vai, né, iniciar esse ministério, chamar os 12, e as pessoas, Jesus parou de ser carpinteiro. A gente não ouve, né? Não vê na Bíblia um relato assim, Jesus saiu com os discípulos durante o final de semana, porque durante a semana ele estava sendo carpinteiro, né? Ele parou ali seus afazeres, né? Por aquele tempo que Deus chamou. E ele deixou que mulheres, gente, mulheres, para a Bíblia escrever, né? Relatar e gravar, isso é muito forte, né? Mulheres que eram deixadas de lado naquela época. Então, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. E vocês veem mulheres totalmente distintas, né? A Maria, que foi expulsada dos demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador. Eu já era uma outra mulher. Susana e muitas outras. Então, assim, eram pessoas diferentes. E que Jesus, ele certamente ele convidou, né, essas mulheres a sustentá-los. E Jesus recebeu essa oferta, né? Então, Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Né? Pode passar, Mari. Um outro exemplo que a gente tem é Paulo. Né? O apóstolo Paulo, ele deixou muitas cartas para a gente, né? Preciosas demais. A própria carta de Romanos, né? Tem um pastor que eu conheço que ele fala assim, eu não fui a fundo, gente, mas ele fala assim, a carta de Romanos é uma carta de levantamento de sustento. Paulo, ele escreve a carta para no final ele pedir sustento, né? Para ele convidar pessoas a ofertar. Mas aí ele discorre sobre o evangelho, mas ele tem um objetivo de que as pessoas colaborem para que ele possa viajar, fazer uma viagem missionária. Então, em Filipenses, né, a gente tem aí Filipenses 4, né? Um texto que tem o tudo posso naquele que me fortalece. Né? E muitas vezes é usado fora de contexto. Mas, olha só o que Filipenses 4 nos fala. Né? Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois quando estive nessa cidade, em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas. Não que eu esteja procurando oferta. Desejo, porém, que pode ser acreditado na conta de vocês. Ser de tudo que tenha mais do que suficiente. Estão amplamente supridos, agora que recebi a Epafrodito, os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, Paulo, ele estava interessado naquilo que as pessoas iam receber de Deus, as bênçãos de participar da grande bênção. Olhe como a perspectiva nossa muda quando a gente lê isso aí de Paulo. Quando a gente convida as pessoas, não é para tirar algo delas. A gente está dando a elas a oportunidade de participar de algo precioso. Deus vai fazer algo precioso em Fortaleza, dos dias 7 a 14. 14, Maria? 7 a 18. Eu sempre confundo a data. Mas Deus vai fazer algo precioso nesse dia de Fortaleza. E vocês querem participar desses frutos?
Ai, esses frutos de que Deus vai dar durante esse tempo, durante essa viagem missionária, vai ser só meu. Gente, que egoísmo da nossa parte. Pensar que só eu vou estar aqui desfrutando das bênçãos de Deus por estar contribuindo para essa obra. Eu preciso convidar as outras pessoas, porque Deus está chamando outras pessoas para sustentar essa obra. E elas vão receber das bênçãos, que é ofertar. Elas vão receber os galardões que estão separados no céu para quem participa, para quem se coloca, né, diante de Deus como instrumento para servir a grande comissão, para servir ao Senhor. Então, a gente precisa das pessoas essa oportunidade de compartilhar. A gente não pode deixar a bênção de se envolver com a grande comissão só para mim. Eu preciso compartilhar com outras pessoas. Assim como um dia nos chamaram a participar, seja da cruz, seja de outro ministério, como nos chamaram a participar da igreja. A gente precisa convidar as pessoas a se envolver. Isso é o que Deus deseja de nós. Então, nós precisamos alinhar o nosso coração a esses princípios, ao que o Senhor espera de nós, ao que o Senhor deseja para nós. Então, nós não vamos mais pedir dinheiro, nós vamos compartilhar a oportunidade de fazer parte da grande comissão. Provavelmente, muitos de nós, ou muitos da nossa igreja, eles não vão poder viajar. Talvez tenha as meninas do Rio de Janeiro que estão aqui, né? Não sei se elas já vieram para Fortaleza, mas talvez Deus nunca te mande para Fortaleza. Mas você pode ir, né, participar de missões através da sua fé em outro lugar. Talvez você nunca vá. Tem aí milhões de povos não alcançados, né? Milhões é a expressão minha, né, gente? Mas existem muitos povos alcançados que a gente talvez nunca tenha contato, né? Com os muçulmanos, com os ribeirinhos, com os ciganos. E a gente pode participar dessa obra, ofertando, orando, né? A recompensa, né? As bênçãos vai ser a mesma de quem está indo, de quem está orando e está ofertando. Uma não é maior nem menor que a outra. São partes que são igualmente importantes para que a obra do Senhor seja feita. E a gente precisa alinhar o nosso coração. Mari, pode passar. Esse outro slide, né, fala de exemplos de outros parceiros ministeriais. Então, se vocês quiserem tirar uma foto, um print, eu posso depois mandar. Não sei se tem algum momento de vocês podem pedir no Instagram. Tá? Posso mandar essa foto, né, para o pessoal da mídia. Mas são outros exemplos de pessoas que eram ofertantes, né? A viúva pobre, o rei rico, a mulher extravagante, a igreja em dificuldades, os amigos generosos. Então, a gente também precisa tirar as nossas bagagens. Quem são as pessoas que Deus está chamando para ofertar? Né? Deus não escolhe somente os ricos para ofertar. Não. Deus chama toda a sua igreja. Seja rico, seja pobre, seja aquele que chegou agora, seja aquele que já está há anos na igreja. Deus chama toda a igreja a ofertar em missões. Né? E a gente precisa também se despedir disso. Né? A gente não olhar assim, não, vou falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa. Ano passado, eu participei de um treinamento de sustentabilidade, esse nome que a gente está usando na campus, né? Essa temática. E também uma parte desse treinamento era sobre como convidar big donors, né? Grandes doadores. No treinamento foi falado assim, pessoas muito ricas também passam por dificuldades financeiras, também passam por algo. Então, a gente, às vezes, tem uma visão, né, da pessoa rica com muita estabilidade financeira.
empresários, né, com muita estabilidade, mas às vezes os empresários eles passam por momentos difíceis, né, de privação. Então a gente precisa estar sensível e se despir das pessoas. Como a gente vai estar sensível? É orando, cultivando nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, para nos direcionar às pessoas que Ele deseja, que a gente compartilhe, que a gente convide. Mari, pode passar? Eu me empolguei, estou falando um bocado. Vamos agora caminhar um pouco mais rápido, certo? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre estratégia. E antes de passar para o próximo, hoje a gente vai dar um foco maior sobre a estratégia de convidar pessoas, certo? Mas estejam também no seu coração aberto sobre como Deus vai trabalhar para vocês levantar esse sustento, né? Convide pessoas para fazer parte da grande comissão, parte desse chamado, né, dessa obra, dessa viagem. Deus está convidando vocês a fazerem parte. Mas esteja aberta para a criatividade. Nosso Deus é um Deus criativo. Então, muitas outras formas de levantar sustento podem acontecer, né? Seja, por exemplo, você conversar com a sua igreja, e a sua igreja é uma igreja que faz muita cantina. Vamos fazer a cantina para uma reforma da igreja. Vamos fazer uma cantina para não sei o quê. Talvez o seu pastor, o conselho da igreja, fale assim, vou falar, Mari, viu? Vou ficar tudo exemplo da Mari. A gente, no momento, pode oferecer você fazer uma cantina especial para levantar seu sustento. Fazer cantina missionária. Pode ser uma forma. Os estudantes daqui de Fortaleza estão levantando sustento para ir para o congresso em julho, né? Em junho. Um dos meninos, fiquei sabendo que um dos meninos aqui recebeu uma doação de brownie para vender. Ele começou a vender brownie na faculdade, na igreja, né? Então, essa pessoa, ela oferta brownie e ele vende brownie. Com isso, ele já pagou a inscrição, já pagou a passagem, fez uma pequena viagem agora, 2 semanas, junto comigo, né, para o interior do Ceará. Então, assim, a gente não sabe como Deus pode, com a criatividade, né, abençoar a nossa vida. Então, estejam abertos para formas como Deus vai usar. Mas vamos falar sobre convidar pessoas, né? Então, a gente tem aí alguns passos sobre convidar pessoas. O primeiro passo, vamos lá, orar e pense. E ore, né? Nosso chamado, né? A nossa vida, né? É uma vida de oração. A oração, ela é base, né, de todo cristão. Então, a gente precisa orar, né? Colocar diante de Deus a oração. Ter um compromisso, né, de orar antes de tomar atitudes. Então, ore, pense em pessoas. Você pode fazer uma lista, tempestade de nomes. Colocar assim, vamos pensar pessoas da igreja. Vai pensando. Vai fazendo a listinha com o nome das pessoas, vai orando. Senhor Deus, oro pela vida dessa pessoa. E vai orando, e colocando diante de Deus, né, para que Deus dê as oportunidades, para que aquela pessoa esteja aberta. Então, ore e pense, né, em pessoas. Próximo passo. Faça sua carta de compartilhamento. A gente chama de carta de sustento. Tem vários modelos hoje, né, na internet. Então, é um papel, né, uma arte, onde você se apresenta, onde você fala um pouco do projeto, que você bota informações sobre valores, né, valor da passagem, valor de alimentação, valor total.
e seus dados bancários, né? Então, o segundo passo é fazer sua carta e compartilhar. Então, assim, você vai compartilhar com quem? Com as pessoas que você vai convidar. Mas hoje na internet tem o WhatsApp, espaços do WhatsApp, a gente tem stories do Instagram. Depender de como você se sinta à vontade, você pode também compartilhar. Segue no WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail. Uma coisa que eu gosto de dizer assim, ó, faça aquilo que você quer à vontade no seu coração. Não faça aquilo que você não acredita. Por quê? Porque aí são as bagagens, né? Sustento, a gente vai convidar pessoas. E naturalmente a gente vai receber não. A gente vai receber vagos. Então, espere não, espere vagos, né? Mas, então, às vezes, lidar com os nãos, com os vagos, vai mexer nas nossas bagagens. Né? Para muita gente, o levantamento de sustento pode ser algo difícil, porque a gente tem que falar com pessoas. A gente tem que falar com pessoas. E às vezes a gente não é tanto de falar com pessoas. A gente tem uma característica mais tímida, mais reservada. Então, assim, faça aquilo que você está confortável de fazer. Não faça algo só porque todo mundo está fazendo. Faça o que está confortável. Caminhe na direção que Deus vai te guiar em oração. Ponto 3. Lá do ponto 3. É água. Ponto 3. Entre em contato com pessoas da sua vida. Eu botei essa imagenzinha aí das sementes para vocês pensarem, darem risada um pouquinho, né? Mas para vocês pensarem assim, dinheiro não vai brotar. A gente não tem como plantar o dinheiro. Quer dizer, hoje tem os rendimentos, né? Tem os investimentos financeiros aí que pode ser, né, a plantação. Mas a gente não pega o dinheiro, bota no chão, né? E vai nascer, vai brotar o dinheiro. Não vai brotar as coisas assim. A gente vai precisar conversar. A gente vai precisar entrar em contato. Então, por mais desafiador que seja, é necessário ter conexão. E isso vai fazer toda a diferença. Não a perspectiva de pedir dinheiro, né? Pense aí se em algum momento, por exemplo, vocês já pediram dinheiro na sua família. Gente, eu estou precisando, né? Fazer um exame, vai ser muito caro. Pelo SUS, não vai dar tempo. Eu queria contar com a colaboração, né, dos meus familiares, dos meus amigos, para fazer esse exame. Você já está ali pedindo as pessoas, você está ali, né, pedindo a colaboração daqueles que estão, que vivem com você, que convivem, que te conhecem. Então, aquela pessoa, ela pode, por te conhecer, te dar valor, né, saber quem você é, te dar porque você está precisando. Só que o levantamento de suspeita é diferente. Você quer que a pessoa se envolva com a grande condição. Então, você não vai falar assim, ó, eu estou precisando de um valor para ir para uma viagem, que vai ajudar pessoas. Isso é muito vago. Você precisa ouvir, né? Conversar com a pessoa, falar com a pessoa. E algo que eu tenho feito, né, há algum tempo, é perguntar, por exemplo, como a pessoa se envolve com missões. Você conhece missões? Como você se envolve? Você já se envolveu? Você já participou de alguma viagem missionária? Às vezes a gente vai naquela animação de compartilhar e de pedir, de fazer o pedido logo, né? Mas dê um passo atrás e pergunte à pessoa, conheça a pessoa sobre o que ela acha de missões. Pergunte à pessoa se ela já viajou. Pergunte à pessoa se a igreja dela, qual é a visão da igreja dela sobre isso. E aí você vai entender, né, como você pode fazer esse convite para a pessoa, né, como esse convite vai ser. Talvez
dessas conversas, você decida não convidá-la naquele momento, mas ter mais motivo, falar mais sobre missões para essa pessoa, para no futuro você convidar ela. Porque você não quer simplesmente que ela te ajude agora. Você quer que ela se envolva com a grande comissão. É diferente, né? É diferente essa perspectiva. Então, entre em contato com as pessoas da luta. Passo 4. O nosso passo 4 é manter as pessoas informadas. Na sua carta, pode ter informações básicas, né? Mas, à medida que você for levantando sustento, compartilhe como está, compartilhe o seu preparativo. Muitos missionários na CRU têm, por exemplo, grupo no WhatsApp, com uma lista de transmissão. Pense naquilo que mais comunica para você, como você pode manter essas pessoas que você está convidando informadas sobre aquilo que está acontecendo, sobre como você está agindo. Algumas pessoas, no processo de levantamento de sustento, podem não conseguir sustento para viajar e acabar desistindo da viagem. Então, à medida que você mantém informada, até se acontecer algo assim, a gente não quer que aconteça, mas a pessoa vai entender o processo que você passou para chegar naquele cancelamento. Então, é importante manter as pessoas informadas, né? Ter transparência do que você está fazendo, do que está sendo feito, como está crescendo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram do outro lado de ofertar, né? E quando você recebe um convite, você fica animado pelaquela pessoa, animado pelo aquele projeto, você quer ver aquele projeto acontecer, né? Então, é muito legal acompanhar pessoas, né, projetos. Então, pense na expectativa de você como um ofertante e tente, né, trazer essa informação para aqueles que vão te acompanhar, aqueles que vão te ofertar. Certo, Pri. Obrigada, viu, pela sua presença. Foi muito bom te ver. Deus abençoe. Quem precisar sair também, fique à vontade, viu, gente? Infelizmente, a gente teve alguns imprevistos, né? Nós já estamos caminhando para o final. E aí, uma dica de ouro que eu trago para vocês é o quê? Mesmo após a viagem, continue mantendo contato com seus parceiros. Como eu falei, se a nossa perspectiva é envolver essa pessoa com a grande comissão, se essa pessoa ela se interessou de verdade, né, em fazer parte dessa obra que Deus está te chamando, seja o Practicum, seja a Procam, seja outro projeto, continue mantendo contato, porque no futuro, quando Deus te chamar para uma outra viagem, ou, por exemplo, no Practicum, né, o Practicum também precisa de ofertas para o próprio ministério. Então, talvez ano que vem, vocês convidaram pessoas para esse projeto, ano que vem podem convidar a ofertarem para um outro projeto do Pet de Poucos, né? Não sei se é profético, viu, Mário? Mas vamos dizer que a Mário vai ser convidada para ir lá no Canadá. Você vê um treinamento aí do FactCom, né? Então, a gente vai ter que ajudar a Mari para ir para o Canadá. Né? Então, assim, continue mantendo em contato com seus parceiros. Né? Continue informando eles a missão que você tem participado, como as coisas têm acontecido, como Deus tem direcionado. Porque novas oportunidades de se envolver vão surgir. Nós queremos isso. E quem passa, entregue a Deus. Né? Na CRU a gente tem um lema, não sei se no técnico de usa também, né? Mas é o êxito ao testemunhar, consiste simplesmente em compartilhar o evangelho do poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Né? A gente deixa os resultados com o Senhor, faz a nossa parte,
E a gente confia que o Senhor vai falar, assim como Ele está falando nos nossos corações, Ele vai falar às pessoas. E a gente tem essa imagem, pode passar aí, Mari, que ela vai ampliar, que a gente gosta de falar assim, né? De um livro, de um missionário que foi da Cruz lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado O Pedido Divino. A tradução em português está assim, Pedido Divino. Então, veja aí. O obreiro é um missionário, é um cristão que está aí envolvido com a obra. Pede provisão a Deus. A setinha para cima, né? A setinha para o lado, que sai do obreiro. Ou seja, você pede para Deus, convida pessoas. E aquele possível mantenedor, ele vai receber o convite, né, a setinha chegando para ele. E é uma pessoa que ora, né? Então ele pergunta a Deus onde vai investir. Algumas vezes, né, muitas vezes, eu tenho conversado com pessoas e as pessoas falam assim, Kelly, eu estava orando para Deus para saber, né, onde eu vou investir. Eu queria começar a ofertar e não estava sabendo para onde. Né? Você falar comigo foi uma resposta de Deus. Né? Então a gente acredita, confia, Dinho, um prazer, viu? Bom estar com você, Deus abençoe. Depois assista aí o final do nosso encontro e vamos nos ver em Fortaleza. Então a gente espera, né? Que o Senhor, a gente confia em Deus. A gente confia em Deus para quê? Para falar com as pessoas, né? As pessoas vão estar orando, vão estar conversando com Deus e Deus vai falar com as pessoas, né? Ele vai preparar pessoas para investir na obra missionária que a gente vai participar. Então, é sobre isso que a gente confia. Né? Pode passar, Mari. Um pouquinho. E aí, para a gente não esquecer, né? Aquele que é poderoso para fazer muito além do que tudo o que podemos pedir ou imaginar. Né? Ele vai fazer. Ele é poderoso. Então, confie em Deus para fazer o impossível. Para você, talvez seja desafiador. Talvez você olhe e diga assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Me inscrevi nesse projeto. Para onde? Mas confie no Senhor, né? Para fazer o impossível nas nossas vidas, para fazer o impossível nessa obra missionária. Confie no Senhor, porque Ele vai nos responder, né? Ele não vai nos deixar sem resposta. Pode passar, Mari. E aí, um bônus que eu trago para vocês, pode passar aí de novo, Mari, é o seguinte. Eu gostei muito que a Priscila e a Eliana, né, vieram como uma dupla, mas vocês, né, que estão aí levantando sustento, procurem uma dupla para ser sua dupla de encorajamento. Né? Só, como eu falei, a gente não vai fazer isso sozinho, né? E às vezes a gente precisa de uma pessoa para nos encorajar, para ser aquela pessoa que vai. Você vai poder chorar, né, um pouco. Ai, eu não consegui fazer uma lista. Essa semana, todo mundo que eu falei me deu um vácuo, me deu não. Então, às vezes, a gente precisa, né, uns dos outros, né, para chorar, para se encorajar, para se alegrar, para dizer, vamos perseverar, o Senhor vai mostrar as pessoas. Então, procure uma pessoa para ser a sua dupla de encorajamento e convide grandes doadores, né? Treinamento que eu fiz ano passado, o preletor, ele falou assim, que tem uma estatística, que nós estamos a 3 ou a 4, gente, eu preciso lembrar dessa estatística, a 3 pessoas de distância de uma pessoa muito rica. Aí, eu falei assim, no treinamento eu falei assim, eu não acredito. Eu incrédula, né? Não acredito. Quando eu voltei, né, para Fortaleza, orando, né, sobre isso, e aí eu fui conversar com uma pessoa sobre esse treinamento que eu tive.
Menina, no dia eu me arrepiei, chorei, assim, gente, que louco. Essa pessoa, né, que eu conversei, que foi no treinamento, ela falou assim, Kelly, olha, Ana, também um prazer, viu? Sei lá, espero que a gente tenha te abençoado. Não consigo ver todas as mensagens, mas Deus abençoe, viu? Foi um prazer. Sim, aí essa minha amiga, ela falou assim, Kelly, então, né, ano passado estava passando por uma dificuldade e eu decidi sair do meu emprego, porque eu não estava conseguindo ser uma cristã, né? Cristã de verdade. Estava conseguindo. Assim, estava sendo muito difícil para ela permanecer no emprego, porque as batalhas para ela mentir coisas erradas era muito grande. Ela tinha que se impor o tempo todo. Isso estava prejudicando o emocional muito grande. E ela falou assim, mas então eu saí do emprego, fiquei um tempo desempregada, e Deus me direcionou para um outro emprego, que o dono de uma empresa, né, grande, que está crescendo, que o dono é cristão, e que ele gosta muito de missões, que ele é gideão, né? Quem aí não sabe, gideão é aquele grupo que distribui Bíblias, né, e tudo mais. Eu falei assim, caramba, gente, a gente realmente está, né, a 3 passos de pessoas muito ricas. Então, assim, Deus me quebrou, né? A minha incredulidade, né? Então, assim, nós estamos a algumas pessoas de distância de pessoas muito ricas, né? E Deus pode usar pessoas muito ricas que estão próximas do nosso convívio, mesmo que a gente não tenha convívio com elas, para ofertar em missões. Também tem uma outra abordagem, né? Tem abordagens mais específicas, né? Para a gente convidar grandes doadores, mas assim, não se intimide, né? Às vezes a gente também perde de vista essa possibilidade, né? Que grandes doadores podem ofertar na missão que a gente está fazendo, né? Então, orem, coloquem isso diante de Deus. Né? Coloquei aí como um bônus, porque também não são muitas pessoas que são ricas, né? A maioria das pessoas não são muito ricas, mas Deus pode fazer. Então, esteja com o coração aberto para perguntar a pessoas mesmo, né? As pessoas que estão mais perto de você, se conhece algum empresário que gosta de investir em universitários, que gosta de investir, né, as irmãs aí de outras missões, né? Seu público. E pense naquela dica que eu falei, né? Pergunte à pessoa, tenha uma conversa muito tranquila. Assim. Grandes empresários são gente como a gente. Então, assim, ore, né? No temor do Senhor, tenha uma conversa tranquila. Conheça a pessoa, pergunte à pessoa se ela sabe de missões, como ela já se envolveu com missões, como o coração dela arde, né, para missões. E ouvindo a pessoa, você pode convidar ela a se envolver na causa, na obra que você está fazendo. Então, abre o seu coração também para essa possibilidade. Certinho? E aí, agora eu abro para perguntas, né? Peço desculpa aí pelos imprevistos, pelo tempo que passou um pouco, mas eu queria deixar aberto um tempo de perguntas, né? Também de comentários, se vocês quiserem compartilhar. Estamos aqui para crescer juntos. Kelly, só para agradecer por esse tempo. Eu acho que o grande desafio é a gente não ter medo de pedir e não desanimar, porque eu sirvo em tempo integral. Então, a gente precisa ter esse incentivo, saber que Deus é o maior interessado
seja na grande comissão ou em qualquer, seja com a CRU, com a Movida, com, né, independente da organização, mas a obra é dele, e nós somos cooperadores. Então, para mim, foi um tempo muito especial, né, de rever a Kelly e também de saber que é importante a gente perseverar. Não importa se é um projeto de curto prazo, ou de longo prazo, ou parcial, ou integral, enfim, mas que a gente venha, de fato, dar essa oportunidade para as pessoas participarem daquilo que o próprio Deus tem feito no mundo. Então, eu quero mais uma vez agradecer por cada passo que a Kelly indicou, também os irmãos que vão para Fortaleza, que continuem nessa etapa de levantamento, ou de entrar em contato com pessoas, fazer uma listinha. Então, é só para deixar essa palavra de incentivo e para que a gente continue nessa jornada, que não é fácil, mas é importante ter uma vida de oração, é fundamental, sem isso a gente não consegue prosseguir, e ter fé que Deus vai enviar as pessoas certas. Por isso que o primeiro passo é orar, porque se a gente orar e não ter o medo de compartilhar uma carta de sustento, ou algum PDF, enfim, ou mobilizar nas redes sociais, Deus vai enviar as pessoas corretas. Então, só para agradecer por esse tempo, a Kelly, a Mari, aos colegas também aqui, e que Deus os abençoe. Amém. Obrigada, Natália. Um prazer também te rever, viu? Semana a gente estava até falando sobre o Movida, né? Sabendo aí dos projetos que vão ter, né? Estamos muito felizes. Deus abençoe. Mari. Gente, boa noite mais uma vez. Eu queria agradecer a Kelly, porque, nossa, eu chorei mesmo. Eu sei que eu só posso chorar, mas eu chorei, assim, realmente Deus falou muito comigo. Eu acho que agora eu estou decidida a fazer a carta, inclusive eu vou para outro evento também, eu estava pensando, nem estava pensando em levantar para esse evento, só que agora fiquei pensando assim que faz total sentido também levantar para ele. E eu queria fazer uma pergunta, Kelly, para você, eu queria pedir para você falar um pouco mais. Logo no começo você mencionou uma questão que é bem difícil mesmo para o nosso público, né, do faculty, que tem gente que muitas vezes tem emprego, recebe bolsa, é professor universitário, mas ainda assim não tem recursos suficientes para ir, né, para um projeto. Só que às vezes a gente fica com essa questão, né? Não é o meu caso, porque eu estou desempregada, eu vou começar a receber bolsa ainda. Mas eu já ouvi, assim, até para o Projeto Fortaleza também, algumas pessoas receosas, né? O que as pessoas vão achar, não sei, eu não sou professora, eu não sou tal coisa, as pessoas podem achar estranho, assim, eu levantar esse sustento, então, às vezes, é uma dificuldade que as pessoas têm, mesmo elas sendo, elas realmente não tendo condições de participar, então, eu queria pedir, por gentileza, para você falar um pouco mais sobre isso. E, no meu caso, uma coisa difícil para mim, que aí é outra coisa que eu queria pedir para você comentar, é porque ano passado eu levantei para o Projeto São Paulo e mais para o final do ano também eu levantei para um curso de teologia, de filosofia e teologia que eu comecei a fazer esse ano. Então, assim, às vezes tem esse desgaste, né, da gente precisar levantar para coisas que, pelo menos na nossa mente, parece que a gente está muito próximo. Às vezes para o outro nem está tão próximo assim, né? Mas, por exemplo, na minha mente parece que foi ontem que eu fiz o último levantamento. Então, às vezes a gente fica, pelo menos eu estou com um receio de fazer de novo, e aí eu queria pedir também alguma ajuda em relação a isso, essas duas situações. Vamos lá, ver se eu peguei. Captei a ideia. A primeira pergunta sobre como eu comecei a falar, né? Pessoas que, por ter uma formação, né, ficarem com receio do que as pessoas vão falar. Essa é a primeira situação, né? E a segunda situação é quando você Isso, no caso, na primeira já situação, levantou. não só a formação, mas, por exemplo, a pessoa tem emprego, por exemplo. Você tem um emprego, entende? E aí, aí você tem emprego, mas está levando sustento? Como assim? Uhum, sim. Aí eu acho que dois pontos são importantes, né? Nessa questão, sobre a carta de sustento. A carta, ela tem que estar especificando bem os gastos do projeto, né?
para que as pessoas entendam que esse dinheiro, por exemplo, no caso de pessoas que é a curto prazo, né? Por exemplo, no meu caso, que sou missionária de tempo integral, as ofertas são o meu salário, né? Meu salário e também as necessidades da missão. Então, ela entra nessas duas coisas, os salários e necessidades da missão. Para alguém, por exemplo, como vou te dar, você vai ser o exemplo, né? Eu nem sabia, mas você estava desempregada. Vamos orar para o Senhor te dar um emprego. Mas, então, vou te usar como exemplo. Então, por exemplo, você está desempregada e quer levantar suspense, mas não quer que as pessoas pensem que vai ser o seu salário, por exemplo. Né? Então, assim, deixe na carta especificado que os gastos da viagem. Quais vão ser esses gastos dessa viagem? Quais são as necessidades, né, desse projeto? Então, deixe claro na sua carta as necessidades do projeto. Não coloque o foco em você, coloque o foco nas necessidades do projeto. E isso recai também para quem já... Acho que caiu de novo, que pena. Vamos aguardar um pouquinho para ela voltar. Luiz e Camila vão fazer perguntas também? Gostaram do tema? Oi, boa noite. Eu Oi, queria Luiz. só agradecer. E também eu entrei agora porque antes eu estava no encontro online, na mentoria com o Felipe. O Luiz é ocupado demais, o Luiz está em tudo, meu amigo. É. Gente, é luta hoje, viu, com essa internet. Mas vamos voltar aqui. Deixa eu ver se vai conectar aqui o meu fone. Deus abençoe essa conexão até o final. Em nome de Jesus. Sim, também para pessoas que têm um emprego, né? Então, se você coloca as necessidades do projeto, vai ficar claro que aquilo não é o seu salário, né? E aí você vai entender, né? É algo que a gente precisa, né, enquanto cristão, ter essa perspectiva de mordomia, né? Mordomia bíblica, né? Mordomia cristã, né? De que, tipo assim, o trabalhador é digno do seu salário, né? E às vezes no nosso país, eu sempre falo do nosso país porque a situação não tem sido fácil, né, gente? O salário às vezes é bem contadinho. A gente não tem como guardar, né? E aí, por exemplo, às vezes as pessoas podem pensar, mas porque você não junta o dinheiro ou junta um tempo, por exemplo, para as suas férias, né? Gente, né, nós temos necessidade de descanso, né? Então, isso tudo perpassa sobre aquilo que as pessoas pensam da vida mesmo, né? Da vida comum. E a gente precisa estar com convicção das nossas certezas quanto a isso, né? Então, por exemplo, um missionário de tempo integral. Eu sou um missionário de tempo integral, né? Há mais ou menos 7 anos. Então, eu tenho 7 anos que eu não pude tirar umas férias, né? Passar um mês, né? O missionário da CRU não passa um mês, passa 15 e 15. As nossas férias são de 15 em 15, da CRU Campus. Então, assim, a gente pode tirar um mês, receber salário, mas para descansar, sim, né? A gente acredita que isso é uma vida decente, né? Uma vida, né? Como o Senhor deseja para nós, né? Com descanso. Então, assim, se você estiver convicto dessas coisas, mesmo que a outra pessoa ela não acredite nisso, você vai ficar em paz, porque você tem convicção, né, daquilo, né? Então, que levantamento de sustento também seja um tempo de a gente fortalecer as nossas convicções sobre boa mordomia cristã, sobre educação financeira, sobre descanso, né?
Você pode, Deus pode nos conduzir em algum momento, né? Eu separei, estou guardando dinheiro para minhas férias. Mas o Senhor pode te conduzir a investir esse dinheiro das suas férias em um projeto missionário. Não estou dizendo que isso é um pecado, não estou dizendo que isso é errado. Não, Deus pode fazer, né? Se a gente está numa vida de oração e intimidade com o Senhor, Ele pode conduzir como a gente vai gastar o nosso dinheiro, né? Mas, tendo essa perspectiva de que descanso é importante, de que o nosso salário, né, educação financeira, toda pessoa deve separar um valor do seu salário para guardar dinheiro, ter uma reserva de emergência, né? Ter investimentos futuros, né? Então, se você está firme com relação à educação financeira, você vai entender ainda mais que você precisa levantar sustento. Porque esse dinheiro de reserva de emergência, né, é reserva de emergência. Né? Você precisa de um dinheiro extra para você fazer uma viagem, né? E numa viagem vai ter gastos inesperados, né? Pode ser que não, mas muito possível vai ter aí algum gasto inesperado. Um Uber que aumenta o preço desesperadamente. A última viagem que eu fiz pequena, mas era um Uber para rodoviária. Normalmente o Uber para rodoviária dá R$ 20. O Uber no dia que eu fui pedir estava dando R$ 40. R$ 40. Então, assim, eu ia perder a minha passagem. Não, eu tive que pagar um Uber de R$ 40, né? Para eu poder embarcar na passagem que eu comprei, né? Então, assim, imprevistos vão acontecer, né? Então, um conselho que eu dou é isso, né? Assim, fortalecer a sua base bíblica sobre levantamento de sustento, fortalecer suas convicções sobre boa mordomia cristã, sobre descanso, sobre educação financeira, né? E as pessoas, elas podem falar N coisas. A gente vai ouvir N coisas. Eu não sei se eu já compartilhei isso com a Natália. Mais uma vez, levantando sustento, eu convidei uma pessoa e a pessoa falou assim, Kelly, eu não posso te ofertar, mas se você quiser, você pode, eu posso te colocar para vender Rinodê. E aí eu fiquei assim, obrigada, mas não é isso que Deus está me chamando. Não é isso que Deus está me chamando no momento, né? Para vender Rinodê. Nada contra quem vende Rinodê. Se quiserem me dar Rinodê de presente, não tem problema. Mas vocês entendem, né? Então, assim, a gente vai ouvir coisas que a gente não espera, né? Coisas que vão doer no nosso coração, às vezes, coisas que a gente vai se sentir ofendido, mas a gente tem que respirar, agradecer o tempo da pessoa que nos ouviu, né? A pessoa teve tempo de ouvir, mas entender que aquela pessoa tem convicções diferentes da sua, né? E Deus transforma a nossa vida, né? Então, você pode pensar em você mesmo. Alguns anos atrás, se alguém te chamasse para ofertar em missões, você ofertaria? Né? Talvez você seja uma pessoa que, sei lá, 10 anos atrás, se alguém te pedisse oferta em missões, você ia dizer assim, essa pessoa não tem o que fazer, não. Está me pedindo, né? Então, você pode pensar na transformação que Deus fez no seu coração com relação a isso. E você ter mais compaixão das pessoas que vão dizer não, das pessoas que vão falar absurdos para você nessa hora de levantar sustento, né? Então, você pode agradecer a pessoa pelo tempo, né, que ela teve em ouvir o convite e orar por ela, para que o Senhor transforme o coração dela, para que o Senhor amadureça o coração dela, né, com relação a missões e a grande comissão. Então, assim, essas coisas, né, elas podem ser esse empecilho, nos travar no levantamento de sustento, mas a gente tem que voltar para as nossas convicções, né? Pensar na bagagem. Qual é a bagagem que está me fazendo travar, né? E
sempre lembrar que conversar com pessoas é estar aberto a ouvir o que vier. A gente não vai só ouvir, né, a pessoa que vai dizer assim, e você foi a minha resposta. A gente tem que estar aberto para ouvir tudo, né, tudo que vier. E ter compaixão e ter paciência para abençoar aquela pessoa, né, entender a fase de vida, o momento, né, e orar, né. Então, essa é uma perspectiva que eu acredito que pode ajudar, né? As pessoas que já têm mestrado, doutorado, né, a levantar sustento. Você não vai estar pedindo dinheiro para complementar sua renda. Você não vai estar pedindo dinheiro para viajar para um lugar legal, Fortaleza é um lugar legal, turístico. Você vai estar convidando pessoas para fazerem parte da obra que Deus vai fazer durante esses dias e depois, né? Os frutos, a gente não tem dimensão dos frutos que Deus realiza, né? E Deus tem muitos frutos para dar, né? Através desse projeto que vai ser intensivo. E não só desse projeto, mas todos que vão estar sendo capacitados, né, nesse projeto, que voltarão aí, né, para as suas cidades natal, com ideias, com visão de ampliar o reino onde eles estão, né? Então, essa tem que ser a perspectiva sempre, né? Eu vou convidar pessoas para fazerem parte dessa obra que Deus está querendo fazer. Essa é a perspectiva. Respondeu, Mari? Agora a outra era da... Respondeu também a outra? Sim. Foi sobre... você convidou pessoas ano passado, e agora está assim, eu vou convidar de novo. É essa, né? Aí entra naquela questão que eu falei, né? Cultive as pessoas. Quando a gente começa a convidar nessa perspectiva mais ampla, né? E a gente cultiva essa pessoa, né? Para que ela continue envolvida, vai ser muito mais fácil você convidar de novo. Então, essa mudança, eu acho que essa mudança de perspectiva é a chave, né? Para você não ficar assim, poxa, ano passado eu chamei um monte de gente, gastei um monte de ficha nas pessoas, né? Gastei toda a minha voz, agora eu tô sem voz nenhuma para falar. Então, assim, se você tem essa perspectiva a longo prazo e de envolver essa pessoa nesse projeto, né, que é o Fact Commons, essa vida missional que você tem tido, né, as pessoas elas vão te acompanhar, elas vão multiplicar isso, né, vão ofertar de novo e vão convidar outras pessoas. Não sei se isso também responde, né, mas mas tem essa perspectiva, né, passear não tô, de novo, né, vai ser de novo. Vai ser a vida toda, Mari. Você está sendo coordenadora do Faculty Commons? Vai ser a vida toda, mulher, com Faculty Commons. Eu já recebi o negócio do Canadá aí também. Pois é, imagina. Meu fone descarregou. Imagina quando você for para o Canadá, tem que falar para já preparar as pessoas para quando o convite do Canadá surgir. As pessoas já estarem preparadas para ofertar em você para o Canadá. Então, é ter essa perspectiva a longo prazo. Deus está me chamando para me envolver aqui. Mesmo que eu não participe, por exemplo, eu estou brincando contigo, né, de que você vai ficar muito tempo no Faculty Commons, mas vamos dizer que seja uma pessoa que está fazendo mestrado, né, terminou o mestrado,
a gente não sabe o que Deus vai fazer na vida dela, né? Vamos dizer que essa pessoa terminou o mestrado e vai conseguir passar no concurso público. Não vai usar o mestrado para nada, só para aumentar o salário da pessoa. Mas assim, não vai ser professor, né? Só que ela conectou essas pessoas ao Faculty Commons. Então, ela pode o quê? Ó, ano que vem, falar. Passou um ano que ela foi para o Faculty Commons, só que ela continua dando notícias do Faculty Commons. Mesmo sem saber que tem projeto, mesmo sem saber que ela vai para o Canadá, nem nada. Ela arranja um trabalho, começa a trabalhar, não está mais envolvida com o Faculty Commons. Como? Indo. Não está mais envolvida? Indo. Mas seu coração ficou no Faculty Commons. Então, você ora pelo Faculty Commons. Você acompanha o Instagram do Faculty Commons e descobre que ano que vem vai ter um projeto, deixa eu chutar em um outro lugar, no Rio Grande do Sul. Vamos supor, né? Vai ter o projeto do Faculty Commons no Rio Grande do Sul. Então, você que está falando para aquelas pessoas do Faculty Commons, você não vai, porque você está no emprego, no concurso público, tem como é estágio probatório, não pode sair, não pode fazer nada de errado. Então, você não pode, assim, né, se dar folga. Mas você sabe que sua amiga, que você fez agora no projeto de Fortaleza, vai. Então, você fala assim, ó, minha amiga está indo, aqui a carta dela. E você continua a conectar essas pessoas à grande comissão. Agora você está ofertando, agora você está orando. Mas você continua conectada com a grande comissão. Né? Então, essa perspectiva muda a forma como a gente levanta o sustento. E você não vai mais pensar, poxa, estou convidando de novo. Não, você vai falar, estou trazendo mais oportunidade para ela se envolver. Para ela continuar a abençoar e a ser abençoada pelo Faculty Commons. Amém. Ó, quando esse projeto do Canadá sair, você vai me enviar a tua carta, viu? Nem que seja, sei lá, $1, $10. Mas eu vou mandar para você. Mais alguém, Camila, Luiz, querem falar algo, querem perguntar? Fique à vontade. Olá, boa noite. Quero agradecer, né, por esse momento, né? Foi muito bom ouvir sobre um assunto bem importante, né? Eu cheguei um pouquinho mais tarde porque eu recebi uma mentoria do Felipe, que é da Leader Impact, né? Daí a gente estava marcado há mais tempo, né? Daí eu não consegui ouvir desde o começo. Mas teve um encontro que eu participei também, um encontro online, né? Não sei, eu não lembro o que falou. Foi tu que falou? Ah, foi bem legal sobre mordomia, né? Também tu falou. Então, foi bem legal, né? Obrigado por esse momento aí. Imagina, Luiz. Prazer. Deus continue te abençoando. Amém. Senão a gente pode encerrar. Camila, se você quiser falar, se não bem, tá tudo bem. Eu quero agradecer também, Kelly, pela explicação. Eu nunca levantei sustento, assim, e acho que, né, aquela coisa de, tô pedindo, que vergonha, né, toda essa questão de, também, graças a Deus, Deus sempre proveu, assim, bolsa, trabalho, em geral, então eu tinha um certo orgulho também, né, de não ter e depois falar, tô desempregado, tô precisando e tal. E eu tenho feito também, tentado fazer alguma coisa, tipo costurar, que eu gosto de costurar, né? Costurar, artesanato, mas eu fico muito desanimada porque eu penso que as pessoas não vão comprar. Então, tem coisa que eu não consigo. Eu coloquei mesmo, né, a questão de sustento no Instagram, que para mim foi uma quebra de orgulho ali, né, de falar que eu estou precisando e tudo mais.
E mas você trouxe uma perspectiva diferente, né, para a gente, e é isso que vale, né? Mas eu coloquei lá, aí ninguém entrou em contato. Então é novo para mim também essas coisas de, né, dessa rejeição que você falou que pode vir mesmo, né? Eu acho que eu vou aprender. E eu sou uma pessoa ansiosa, então dinheiro para mim sai do meu controle, assim, eu fico preocupada. Ah, meu Deus, e agora? Mas realmente essa perspectiva que você falou para mim trouxe muita calma para o meu coração e certeza, né? Que bênção, Deus abençoe, Camila. Eu também eu gosto muito, assim, de coisas manuais, né? Mas eu também não tenho muito tempo, não. Então, eu faço, assim, devagarzinho, no tempo que dá, eu gosto de dar presente, né? Então, ultimamente, minhas artes manuais têm sido mais para presentear. E, assim, estou com dívidas de presente, porque não consigo cumprir meus prazos. Mas tem uma estudante, ano passado, se eu não me engano, retrasado, ela me falou, né, que ela faz lettering, né, aqueles desenhos bonitos e tal. Eu incentivei ela a fazer um Instagram, né. Se você me seguir lá no Instagram, não sei se fica mais fácil, né, você me procurar. Meu nome é mais diferente. Mas me dá um oi que eu vou tentar achar o Instagram dela de artes, né? Para te mandar. Que aí pode ser também uma ideia, né? Pode ser algo que pode sim te abençoar, né? Você vender aí seu artesanato. É muito bom, isso é muito bom. Mas sobre as cartas, né? A gente fala assim que o 1 a 1 ele é o que dá mais resultado, né? Então, assim, um Instagram, colocar nas redes sociais, nos status, dá resultado, tá. Mas você ir pessoalmente, né? Falar com a pessoa, ir no 1 a 1, seja no WhatsApp, no privado 1 a 1, ou pessoalmente na igreja, né? Se você for tímida, por exemplo, e gostar de coisas assim mais da minha geração, da geração anterior, da carta do papel, né? Você pode imprimir mesmo uma carta de sustento, né? E entregar para algumas pessoas na igreja, né? Coloca na carta uma parte assim só falando sobre o Faculty Commons, né? Como eu falei, conectar as pessoas à obra missionária, né? Então, ó, Deus me chamou para participar de um projeto missionário. E aí eu estou convidando algumas pessoas para participarem também desse projeto através da oração e do investimento, né? Nessa cartinha aqui tem mais informações. Eu queria te dar, eu orei, né? E Deus me conduziu a falar com você, a compartilhar com você. Caso você tenha interesse, próximo domingo a gente conversa mais. Aí você entrega a carta, né? Se você for assim mais tímida, né? A gente vai procurando formas de como burlar aí a timidez, né? Mas, assim, por exemplo, domingo na igreja, né? Todo domingo você vai encontrar talvez as mesmas pessoas na igreja, né? Então, você pode, cada domingo, para você não gastar sua timidez toda, você pode falar com uma pessoa a cada domingo, 2 pessoas a cada domingo, né? E aí isso vai se multiplicando, né? E aquela questão que eu também falei, pergunta a pessoa, né? Oi, você, qual é a sua visão sobre missões? Como quem não quer nada. Se você vê que a pessoa é uma pessoa que gosta de missões, se interessa, né? Aí você continua a conversar, né? Mais profundamente, né? E faz o convite, né? Se é uma pessoa que ainda sabe muito pouco de missões, aí você compartilha mais coisas sobre missões, né? Para ir preparando ela, né? Para no futuro fazer o convite, né? São ideias aí, podem te ajudar.
Mas é isso, gente. A gente já passou bastante do horário. Eu agradeço a vocês que ficaram, né? Mais tempo. Perdão aí também, né? Pelos imprevistos aí que aconteceram. E eu vou pedir para tu, Mari, tu orar. A gente encerrar, pode ser? Sim, pode ser. Minha missionária do Canadá. Ah, missionária do Canadá. Amém, oremos. Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade de ouvirmos Kelly aqui nessa noite, nesse momento, para realmente ouvir a tua voz, Deus, por meio da tua filha. Obrigada porque o Senhor é um Deus que se importa, é um Deus que nos chama, nos dá o privilégio de ser parte da tua obra de redenção de todas as coisas, e é um Deus que traz todos os recursos necessários para que isso aconteça. Obrigada, Deus, porque nessa caminhada, Pai, nós estamos sendo somente vasos teus que carregam o tesouro precioso que é o Evangelho, mas nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. É o Senhor quem faz tudo do início ao fim. Nos ajuda a entender isso, Pai. Nos dá a fé necessária que a gente precisa para lidar com os nossos medos, com os nossos receios. Eu oro por cada um dos meus irmãos que está aqui hoje, nessa noite. Oro por Camila, oro pelo Fernando, por Natália, por Kelly. O Senhor sabe as lutas pelas quais a gente passa individualmente aqui, na tua missão e de forma geral na nossa vida. E nós pedimos, Deus, que o Senhor possa nos dar mais fé, nos ajuda a caminhar por fé e não por vista, Deus, com essa firme convicção das coisas que não se veem. Esperança que a gente vê não é esperança, nos ajuda a andar com esperança no nosso coração, sabendo que nós carregamos a mensagem mais preciosa de todas, Pai. Nós te agradecemos por esse momento, que o Senhor possa abençoar grandemente Kelly, Deus, que ela possa continuar sendo usada por Ti para abençoar muitas vidas. Que o Senhor possa suprir o necessário na vida dela e nas nossas vidas também. Na viagem que cada um de nós vamos aqui, a Kelly vai para o projeto, para o congresso também, eu e Luiz e Camila, a gente vai para o projeto Fortaleza, a Natália vai para outra viagem missionária, e nós pedimos, Deus, para que o Senhor possa suprir todas as coisas, Pai, que o Senhor possa realmente levantar pessoas para ofertarem, que o Senhor nos ajude também a ter um coração generoso, um coração que se importa, um coração que oferta, que o Senhor continue fazendo grandes coisas e abençoe esse projeto que nós participaremos, Deus, que o projeto Fortaleza possa ser guiado por Ti, do início ao fim, assim como já tem sido, que o Senhor possa se fazer presente ali, convertendo corações, capacitando pessoas, fazendo o que o Senhor quiser fazer no nosso meio, Pai. Obrigada, Deus, porque se nós estamos aqui reunidos é por causa de Ti, e nós pedimos a Ti que o Senhor continue guiando as nossas vidas e nos dando o privilégio de ser parte da Tua obra, Pai. Nos dá uma boa noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, gente. Obrigado. Boa Deus noite. abençoe. Tchau. Tchau. Boa noite. E a gente se vê, né? Um abraço. Deus dá uma